Olá, meu nome é Bruna Trevisan e a convite da Cleancog vim contar um pouquinho minha história profissional na neuropsicologia, mas que não deixa de ser bastante pessoal também, né? De como eu cheguei nesse momento, né, em que eu estou da neuropsicologia. Então, essa história começa lá, lógico, desde a graduação da psicologia. E no início da graduação, eu sempre tive uma preocupação, né, em uma ansiedade, até certo ponto positiva, com relação a ter algum diferencial, né, porque eu pensava quantos psicólogos se formam todos os anos, né. E então eu fiquei atenta a eventuais atividades extracurriculares que eu pudesse fazer desde o início. E logo ali no primeiro semestre eu tive a disciplina de processos psicológicos básicos com a professora Alessandra Seabra. E ela comentou sobre o programa de iniciação científica, né, de forma geral. E aí, buscando então lá sobre esse programa de iniciação científica, do que se tratava, que eu nem imaginava que poderia ser, fui ler a respeito. E realmente, dentre as opções, realmente me interessei pela linha de pesquisa dela, o que eu imaginei que fosse, né? Porque na época a gente nem entende muito do que se trata, né? E aí iniciei, então, a iniciação científica com a professora Alessandra Seabra no segundo semestre da minha graduação de psicologia. Inicialmente, esse estudo era sobre identificação de preditores de dislexia. Então, a gente fazia contato com pais de crianças com dislexia para identificar a possibilidade dos irmãos participarem dessa pesquisa. Foi uma pesquisa bastante trabalhosa, inicialmente, assim, no sentido do recrutamento em si dos pacientes, né? E aí fui, então, começando a me apropriar dessa área dos transtornos de aprendizagem inicialmente, né? E a iniciação científica, ela foi, assim, crucial na minha vida, crucial, assim, talvez mais importante, inclusive, do que mestrado e doutorado, pensando que ela foi o ponto de partida, o ponto definidor, assim, para onde eu iria caminhar, né? E aí, a cada ano, né, eu fui renovando, então, conseguindo bolsa, né, FAPESP, para poder permanecer a cada ano aí durante toda a graduação na iniciação científica. Alternando um pouco, passeando um pouco entre os temas que o grupo de pesquisa trabalhava. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com linguagem, com atenção, com funções executivas. Era um grupo que, na época, tinha um foco em desenvolvimento de instrumentos. Era um programa de psicometria, de forma geral, né? E não só noções, é lógico, né, do aspecto da pesquisa em si, né, mas a própria participação na iniciação científica, na condução das pesquisas, nos traz, então, essa apropriação da prática, da aplicação dos instrumentos especificamente, né? Em diversos grupos, né? Eu trabalhei muito mais com crianças, mas tive a oportunidade também de trabalhar com pacientes esquizofrênicos e outros pacientes adultos. Então isso já aproxima bastante, me aproximou bastante, então de parte da prática que a gente faz na clínica posteriormente, né? Além do que já foi desenvolvendo, como o foco era muito na psicometria, né? Já foi aguçando o meu olhar sobre essa visão crítica sobre os dados que a gente coleta na avaliação, como a gente observa, como a gente analisa esses dados, o quanto eles são confiáveis ou não, até que ponto eles são confiáveis, o quanto desses dados realmente são importantes, mas mais ou menos relevantes na minha avaliação. Então, não só ter participado da pesquisa enquanto apropriação desses aspectos, né, da visão científica, né, do desenvolvimento do método de pesquisa e etc., mas também todo esse raciocínio sobre o uso, o desenvolvimento e a interpretação, né, a aplicação
desses instrumentos, né, desses resultados coletados por esses instrumentos que uso até hoje na prática clínica. E paralelamente, né, como o grupo da professora Alessandra, ela em si, né, era conhecida por trabalhar com esse tema, né, essa área das dificuldades de aprendizagem, era muito comum, então, de pessoas procurarem, né, para conduzir a avaliação no contexto da universidade, avaliação clínica. Então, nisso, a gente pude participar aí, né, do desenvolvimento de um ambulatório na época, e assim, então, paralelamente, desde a graduação, antes mesmo dos estágios oficiais da graduação, eu já tive essa possibilidade de conduzir, então, casos clínicos de avaliação neuropsicológica, avaliação e intervenção. Então, na época, a gente conduziu intervenções especificamente com grupos e pacientes individuais com dificuldades de leitura, crianças com dislexia, né? O que foi bastante rico também, né? E aí, ao final desse processo, dessa trajetória da graduação, da iniciação científica, é quase que natural, né, que a gente já se proponha a fazer o mestrado. E aí, consegui também, um ano ansiosa, como sempre, um ano antes eu já preocupada com né, como seria poder conduzir esse mestrado já no começo do último ano da graduação, já pedi a bolsa para a FAPESP, consegui aprovação, então já tinha essa aprovação um ano antes, e aí consegui ingressar no programa no ano seguinte de mestrado, e aí o meu foco direcionou mais para avaliação neuropsicológica do TDAH, não especificamente do TDAH, mas de aspectos na verdade, de sintomas de TDAH em pré-escolares, né? Eu tinha muito essa motivação, esse interesse em identificar muito esses preditores, né? Então, será que a gente consegue, antes de que a criança comece a ter prejuízos, antes que ela tenha propriamente um diagnóstico fechado, a gente consegue avaliar por meio dos testes de desempenho, né? A atenção, funções executivas, né? E etc., já essas crianças mais novinhas, então eu desenvolvi alguns instrumentos na época para avaliação dessas habilidades nessas crianças, né? Com esse intuito. E aí, paralelamente, né, eu tinha bolsa FAPESP, porém a FAPESP permitia algumas horas de clínica por semana. E aí, uma das profissionais que entraram em contato na época conosco, na época da clínica escola, ali, né, desse ambulatório, então me convidou para ir para essa clínica, em que ela já recebia, então, crianças com dificuldades de aprendizagem. Então, naturalmente, a minha prática da avaliação neuropsicológica na clínica também acabou iniciando assim que eu me formei. E naturalmente foi sendo direcionado também para essa área. Então, até acho que é algo interessante da gente pensar que, embora é óbvio, né, a gente tenha profissionais capacitados para lidar com diversos quadros clínicos, com diversas faixas etárias, eu acho que cabe a reflexão do profissional na neuropsicologia se ele quer, né, e se faz sentido para ele realmente ser um neuropsicólogo mais generalista, ou se ele está inserido num contexto que favorece ele conseguir especificar um pouco mais o público que ele atende, né? Então, vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções, né? Então, eu não escolhi, na verdade, eu fui escolhida, né? E lógico que eu já gostava dessa área, né? Então, eu acabei recebendo, né? E até hoje recebo muito mais crianças do que adultos, né? Então, acabo recebendo adultos, mas com queixas mais psiquiátricas, e especialmente adultos com queixas de desatenção e hipóteses, né, de transtornos de aprendizagem não identificados na infância, né? Mas é algo que
eu não precisei tomar grandes decisões para poder selecionar. Isso foi acontecendo naturalmente no meu caso. Bom, e aí fiz o mestrado, conduzindo a clínica paralelamente, né? E em seguida iniciei o doutorado, e aí continuei focando o TDAH, mas agora em crianças com o diagnóstico fechado, né? E no desenvolvimento de novos instrumentos também para essa faixa etária, para avaliação de funções executivas. E nesse caminho, né? Então eu fiz um caminho que talvez não seja o mais frequente, né? O mais frequente é a formação de neuropsicologia se iniciar com a especialização, né? E no meu caso, a formação em neuropsicologia se deu mais pelo stricto sensu, né? Pela pesquisa, né? Pela iniciação científica, pelo mestrado, doutorado e depois, em seguida, pelo pós-doutorado. Então, ao mesmo tempo, né, o estar dentro de um contexto acadêmico e você ter contato com diversos grupos de pesquisa e etc, né, isso fez com que eu fosse tendo diversas experiências e contatos com diversos grupos, que também favoreceu no sentido da clínica, né? Então, o marketing da psicologia, né, ele acaba acontecendo não necessariamente pelo marketing tradicional, mas pelas conexões, né, pelos contatos, né, que a gente tem. Então, o quanto a gente consegue estabelecer essas relações, essas conexões aí ao longo do caminho. Então, se você é um profissional que iniciou mais por esse caminho mais tradicional da especialização, a dica que eu dou pensando nisso, que eu não tive que planejar, isso foi acontecendo mais naturalmente, porque eu já estava nesse contexto em que os contatos acontecem naturalmente, né? É justamente buscar caminhos em que esses contatos possam acontecer, né? E esses contatos não precisam estar necessariamente tendo esse objetivo, né, de estabelecer contatos, né? Quando a gente busca por aprimorar a nossa formação, né, então se inserir em grupos de estudo, fazer supervisões individuais ou em grupo, né, permanecer um período voluntariamente em ambulatórios, né, de universidades que conduzem, então, o atendimento em neuropsicologia para os diversos grupos clínicos, são grandes oportunidades de formação, de atualização, de aprimoramento das habilidades da nossa prática, né, como também te coloca em contato com os diversos profissionais, né? Para que você também acabe conseguindo desenvolver e conduzir, né? Algo que é essencial para poder você conseguir realmente colocar em prática, né? Então, pensando que os pais, aqui falando de crianças, né? Então, os pais ou a escola, eles vão encaminhar para profissionais que foram indicados para ele, né? E quem vai fazer essas indicações, né? Provavelmente é o profissional, o médico, o professor, né? O psicopedagogo, enfim, os outros profissionais que atendem essa criança, né? Então, é por isso que, na verdade, é um sistema que se retroalimenta, né? Então, enquanto você está investindo na sua habilidade, né, no seu conhecimento, você está se conectando e ampliando a possibilidade de você conseguir ampliar aí o atendimento clínico aqui no caso, né? Pensando na neuropsicologia clínica. E também, lógico, né? Isso tende a ser naturalmente algo que vai acontecendo conforme você for dada evolutiva na escola, conforme você for
da devolutiva, né, e conversar sobre os seus resultados com o profissional que te solicitou essa avaliação. Isso não só vai enriquecer também o seu olhar, né, dessa conexão da avaliação com a vida desse paciente, como você vai expor o seu trabalho, né, a qualidade do seu trabalho. Isso vai se tornando, então, algo que acaba funcionando como esse marketing natural, né? Que nós psicólogos não temos grandes formações a respeito disso. Eu nunca me planejei muito quase nada com relação a isso. Então, eu acho que esse evento, inclusive, né, essa iniciativa da Clincog, é incrível, né? Porque nunca parei muito para pensar nisso e eu acho que é essencial, faz toda a diferença a gente conseguir pensar nas possibilidades de caminho que a gente tem, né, no desenvolvimento como profissional dessa área, né, em termos de formação, em termos de receber os pacientes, da qualidade do nosso atendimento, né. Então, grande peso da minha formação de neuropsicologia eu devo à professora Alessandra Seabra, que ela me acompanhou aí desde da primeira disciplina lá na graduação do primeiro semestre, depois iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, que me colocou em diversos contatos aí. Então, no mestrado também, já iniciei dando aulas em pós-graduação, em outros estados, na área de neuropsicologia, né, então isso traz uma grande experiência também, né, não só para a docência em si, mas como isso empurra cada vez mais para a gente correr atrás de conhecimento, de atualização, e também ao mesmo tempo te coloca em discussão, em contato com diversos outros profissionais. E aí, algo que também foi bastante significativo foi que entre o doutorado e o pós-doutorado, eu estava iniciando o pós-doutorado, eu acho, foi em 2016, quando eu iniciei como supervisora no HC da USP, a convite da professora Eliane Mioto. E aí, né, para ser supervisora nesse curso, que também me fez repensar um pouco diversos aspectos, né, de como ensinar, de como pensar a avaliação neuropsicológica, de como praticar a avaliação neuropsicológica, porque como eu estive durante muito tempo, né, num grupo específico, a gente fica com um estilo, né, com aquela visão. E aí, quando a gente passeia, tem a possibilidade de passear por grupos diferentes, né, por contextos diferentes, a gente só ganha, né, porque a gente consegue agregar o que a gente aprendeu em cada um desses contextos, na forma de pensar, de aplicar, de ensinar, né, isso força com que a gente pense cada vez mais na didática, né, eu tive que pensar muito nessa didática, isso, eu ter que pensar nessa didática fez com que eu refletisse também na minha prática, né, que também foi algo bem significativo na minha formação. Bom, fiquei pensando que seria mais relevante falar, mas acho que de uma forma geral a trajetória foi mais ou menos essa. No meio do caminho tive mudanças de consultório com relação à cidade, etc, coisas que a gente vai adaptando, tendo que escolher, né? Mas pensando assim, o que pode favorecer o desenvolvimento do profissional, né? Que pode de repente usar como dicas aí na aplicação na carreira de cada um de vocês, né? Que estão acompanhando esses depoimentos, né? Pensar muito nisso, né? Que a formação ela depende. Você pode usar caminhos diferentes, né? Mas ela vai depender sempre de atualização, vai depender sempre da gente correr atrás. E nesse meio do caminho, né, as conexões, né, com outros profissionais, ela é essencial para a gente não só enriquecer a nossa forma de pensar, a nossa formação, como também pela construção da própria clínica, né, de receber esses pacientes. E que a gente pode, então, sempre
repensar, né, a nossa atuação, coletando aí, né, agregando aprendizagens desses diversos contatos que a gente vai tendo pelo caminho. Então, independente desse caminho que a gente escolhe ter, esses são, eu vejo, né, como talvez aspectos principais aí para que você seja um bom neuropsicólogo, né, um neuropsicólogo que vai fazer a diferença na vida do paciente, que não vai se preocupar simplesmente em entregar um relatório bem escrito academicamente, né? No sentido técnico, né? Mas que esse laudo, né, seja útil na vida real, né? Seja realmente utilizado, não seja aqui pensando especificamente na avaliação, né? Não seja uma avaliação que vai ficar na gaveta da escola, que vai ficar na gaveta da família, né? Que seja algo que realmente seja útil, né? Então acho que é isso. Espero que de alguma forma tenha contribuído. Um abraço a todos.